contra o fascismo e o antissemitismo é comemorado dia 9 de novembro. Esse dia comemora a Noite dos Cristais na Alemanha em 1938, quando ocorreu a pior perseguição aos judeus, o Holocausto. O movimento foi caracterizado por ataques a sinagogas, saques de empresas, incêndio de casas e outros ataques contra judeus. O ódio tornou-se palpável quando foram presos em massa e enviados para campos de concentração. Estima-se que 6 milhões de judeus morreram. Em 7 de outubro de 2023, Israel foi surpreendido por um ataque da organização terrorista Hamas, que atravessou a fronteira da faixa de Gaza para Israel e matou, raptou e torturou civis, incluindo mulheres, crianças e idosos. Esta invasão levou Israel a declarar guerra ao Hamas. Além dos cenários assustadores, há detalhes que ganham cada vez mais importância nas notícias. É o surgimento de uma onda de antissemitismo na Europa. Recentemente, em Berlim, na Alemanha, uma estrela de David foi pintada com spray na porta de uma casa judaica, um lembrete das ações dos soldados nazistas que marcaram os estabelecimentos judaicos para impedir que os alemães fizessem compras ali. Outras cenas sensacionais incluem ataques a sinagogas e centros comunitários judaicos em Berlim. Considerando tal panorama, muitas questões surgem. Por que há tanto ódio contra os judeus? Por que o território ocupado por Israel é tão desejável? Quais são as razões do conflito atual? Para responder a tantas perguntas, a história do mundo deve ser rastreada há milhares de anos. A partir de Gênesis, a Bíblia descreve uma terra prometida dada ao povo escolhido de Deus. Esta região, que reflete a maior parte dos acontecimentos bíblicos, está atualmente segmentada em vários países: Israel, Gaza, partes da Jordânia, partes do Egito, Líbano e Síria. Esta região, em especialmente a cidade de Jerusalém, sempre foi uma área altamente controversa. Esta história descreve vários episódios de destruição que ocorreram na região. Por exemplo, em 587 AC, o Templo de Jerusalém foi destruído pelo imperador Nabucodonosor II. Depois de algum tempo, os israelitas retornaram à área e construíram o segundo templo, que foi construído em 516 AC. Durou até 70 DC. Naquele ano, a área foi novamente destruída numa guerra com Roma, e os judeus começaram a evadir para outras áreas. Depois ocorreu um novo conflito em 131 d.C. Os judeus perderam novamente território, e ali foi criada uma província romana chamada Síria-Palestina. Ao longo dos anos desde então, a área foi ocupada por vários grupos, incluindo persas, egípcios, sírios e a Igreja Católica. O Islã surgiu no século VI e se espalhou pelos países da região, apreciando Jerusalém e dedicando-se por ela. Após uma série de flutuações de poder, o local foi conquistado em 1517 pelo Império Otomano, que ocupou Jerusalém, bem como parte do Médio Oriente, construindo o Império Turco-Otomano, de maioria muçulmana. Este império permaneceu na região até o final da Primeira Guerra Mundial. Durante a Guerra Mundial de 1918, a Grã-Bretanha assumiu o controle do local, principalmente com interesses petrolíferos. Durante este período, uma série de conflitos e perseguições fizeram com que os judeus se espalhassem pelo mundo. Este processo de dispersão acabou por fortalecer a identidade da comunidade judaica. Ela nasceu na Áustria por volta de 1870, por sugestão de intelectuais da época que defendiam a ideia. A ideia se fortaleceu ao longo dos anos, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. O assunto se tornou incontornável após ocorridos no Holocausto e após perseguição nazista contra os judeus. Sendo assim, a ONU certificou então a definição do Estado de Israel em torno da cidade de Jerusalém, que é terra sagrada aos judeus, porém é sagrada a outros povos, como os árabes. Portanto, esta decisão atingiu particularmente os palestinos, porém também seria instituído o Estado palestino, o que não foi bem aceito. Existe uma diversidade de povos que não reconheceram Israel como um Estado, fazendo assim com que diversos países se unem contra Israel.
Portanto, embora não exista atualmente um Estado palestino, há tentativas de autodeterminação por parte de populações que permaneceram nos territórios históricos palestinos e estavam sob os cuidados do Império Britânico. Este grupo populacional está localizado principalmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Muitos estão a pagar um preço elevado, e as perspectivas para o futuro não são tão positivas. Afinal, este é um dos momentos mais tensos da história pós-Segunda Guerra Mundial. Porém, de fato, o que vai acontecer?